Você já viveu um momento em que tudo parecia impossível e o coração só precisava de uma resposta do céu? É justamente nesses instantes que os milagres de Jesus se tornam tão preciosos, porque eles nos lembram que Deus está perto e continua agindo. Essas obras não foram realizadas para impressionar multidões, mas para revelar a verdadeira identidade de Cristo como o Filho de Deus e nos conduzir a abraçar sua missão redentora. No Evangelho de João, elas são chamadas de sinais, pois apontam para uma realidade maior. Jesus é o Salvador. Esses 7 sinais foram registrados com um propósito divino: despertar fé, fortalecer corações e conduzir cada pessoa à vida que só pode ser encontrada em seu nome. Hoje, vamos caminhar juntos por esses sinais, permitindo que cada um deles nos ensine verdades profundas e traga direção para a nossa fé e para o nosso dia a dia. E se esta mensagem está edificando a sua fé, eu convido você a caminhar conosco. Inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários aquilo que o Senhor tem ministrado à sua vida. Sua participação ajuda essa palavra a alcançar outras pessoas, para que mais vidas sejam fortalecidas em Cristo. Antes de começarmos, pare por um instante e medite com o coração aberto nesta preciosa palavra das Escrituras. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, os quais não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, 30 a 31. Vamos começar. Em Caná da Galileia, Jesus realizou seu primeiro milagre ao transformar água em vinho durante uma festa de casamento, quando o vinho havia acabado. João 2, 1 a 11. A Escritura relata que Maria levou a necessidade a Jesus e ele ordenou aos serventes que enchessem de água as talhas de pedra usadas para a purificação. Então, de forma sobrenatural, a água se tornou vinho da melhor qualidade, e assim Jesus manifestou sua glória, levando seus discípulos a crerem nele. Esse sinal nos ensina que Cristo se importa com as necessidades reais da vida, mesmo aquelas que parecem simples aos olhos humanos. Quando a alegria daquela celebração estava ameaçada, Jesus interveio para mostrar que onde há falta, ele pode trazer plenitude. Ao transformar água em vinho, ele demonstrou seu poder sobre a criação e apontou para algo mais profundo. Em Cristo nasce uma nova aliança marcada pela graça, superior aos antigos rituais externos. As talhas que simbolizavam a antiga purificação agora são preenchidas com vinho novo, revelando que Jesus veio trazer renovação completa. Este milagre não fala apenas de provisão, mas de transformação interior, pois o Senhor continua mudando ambientes, restaurando a esperança e despertando fé. Assim como em Caná, ele ainda transforma momentos de escassez em testemunhos de abundância, lembrando-nos de que com ele sempre há alegria verdadeira e recomeço. Em Cafarnaum, Jesus realizou um sinal poderoso ao curar o filho de um oficial que estava gravemente enfermo e à beira da morte. João 4, 46 a 54. Desesperado, aquele pai foi até Jesus e suplicou que ele descesse até sua casa para salvar o menino. Porém, Cristo respondeu com autoridade divina: Vai, o teu filho vive. João 4,50. O oficial não recebeu um toque, nem viu um milagre imediato diante dos olhos, mas escolheu crer na palavra de Jesus. Ele partiu confiando apenas na promessa do Senhor. No caminho de volta, seus servos o encontraram trazendo a notícia de que o menino estava curado.
Ao perguntar a hora exata em que a melhora aconteceu, descobriu que foi exatamente no momento em que Jesus havia declarado vida sobre seu filho. Esse milagre revela que o poder de Cristo não está limitado pela distância, pelo espaço ou pelas circunstâncias humanas. Ele reina sobre a enfermidade e age com uma simples palavra. Também nos ensina sobre a fé verdadeira. Confiar antes de ver, descansar na promessa mesmo quando ainda não há evidência. Muitas vezes queremos respostas imediatas e sinais visíveis, mas Jesus nos chama a caminhar pela fé. Assim, este sinal nos lembra que Cristo continua falando vida onde há desespero, trazendo esperança aos lares, renovando corações aflitos e mostrando que sua palavra é suficiente para sustentar e salvar. Podemos aplicar isso em nossas orações, entregando nossas preocupações ao Senhor e confiando que Ele está trabalhando, mesmo quando ainda não vemos os resultados de imediato. A cura do paralítico no tanque de Betesda é um dos sinais mais marcantes do Evangelho de João. João 5, 1 a 15. Em Jerusalém, muitos enfermos se reuniam naquele lugar, esperando por um movimento nas águas que, segundo a crença popular, poderia trazer cura. Entre eles estava um homem paralisado havia 38 anos. Preso a uma condição que parecia sem saída e a uma esperança quase apagada. Jesus se aproximou dele e perguntou: "Queres ficar são?" João 5,6. Tocando não apenas sua enfermidade, mas também seu coração. O homem respondeu falando de sua solidão e da falta de ajuda, mas Cristo, com autoridade divina, declarou: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." João 5,8. Com uma única palavra, Jesus interrompeu décadas de sofrimento e mostrou que a verdadeira restauração não depende de circunstâncias externas, nem de esforços humanos, mas do poder do Filho de Deus. Ele não precisou das águas, nem de rituais, apenas da sua voz. Esse milagre revela que o Senhor vê pessoalmente aqueles que se sentem esquecidos e alcança até os que já perderam forças. O chamado "levanta-te" também ecoa espiritualmente, pois muitos vivem paralisados pelo medo, pela culpa ou pelo desânimo. Cristo continua oferecendo recomeço e vida nova, convidando-nos a confiar em sua palavra. Quando respondemos com fé, a esperança renasce, o impossível se move e nossa história é transformada pela graça do Salvador. Cristo não vem apenas para tratar nossas feridas, mas para nos conduzir a uma vida transformada. Ele nos chama a viver em obediência e comunhão com Deus, buscando uma mudança profunda no coração. Assim, permitimos que sua graça nos molde, para que nossa vida reflita a glória do Senhor em santidade e fé. Quando uma grande multidão se reuniu para ouvir Jesus, surgiu uma necessidade inesperada. Não havia alimento suficiente para todos. João 6, 5 a 13. Diante daquela situação, Jesus perguntou a Filipe onde poderiam comprar pão, não porque desconhecesse a solução, mas para despertar a fé dos discípulos e ensiná-los a depender do Senhor. Filipe respondeu que nem mesmo 200 denários seriam suficientes para alimentar tanta gente. Foi então que André mencionou um menino que trazia 5 pães e 2 peixes, algo pequeno e aparentemente insignificante diante de milhares de pessoas. No entanto, nas mãos de Cristo, o pouco se torna abundância. A Escritura nos diz que Jesus tomou os pães, deu graças, repartiu entre todos e a multidão comeu até se saciar, sobrando ainda 12 cestos cheios. João 6, 11 a 13. Esse milagre revela que Jesus é o Senhor da provisão.
e que nenhuma necessidade é grande demais quando colocada diante dele. Ele não apenas supre o físico, mas aponta para uma verdade espiritual mais profunda. Cristo é o pão da vida, capaz de satisfazer a fome mais profunda do coração humano. Assim como cuidou daquela multidão no deserto, Jesus continua sustentando os seus filhos hoje, lembrando-nos de que sua graça nunca é limitada pelos nossos recursos. Este sinal nos ensina a confiar em Deus em todas as áreas da vida, mesmo quando sentimos que não temos o suficiente. Também nos desafia a oferecer o pouco que temos, pois o Senhor pode multiplicar aquilo que entregamos com fé, transformando pequenas ofertas em bênçãos que alcançam muitos. Em Cristo, sempre há provisão, esperança e abundância para seguir em frente. Vamos para o quinto milagre. Quando os discípulos atravessavam o mar da Galileia ao anoitecer, uma grande tempestade se levantou e o vento forte tornou a travessia assustadora. João 6, 16 a 21. Eles estavam sozinhos no barco, remando com dificuldade, cercados pela escuridão e pelo medo. Foi então que, no meio das ondas, eles viram Jesus vindo em direção a eles, andando sobre as águas. A cena parecia impossível e o coração deles se encheu de temor. Mas Jesus lhes disse: "Sou eu, não temais." João 6:20. Com essas palavras, Cristo revelou que sua presença é maior do que qualquer tempestade. Ele não apenas domina as forças da natureza, mas também se aproxima quando os seus estão aflitos, mostrando que nunca estamos abandonados. Esse milagre nos ensina que Jesus tem autoridade sobre o caos e que mesmo quando a vida parece fora de controle, ele continua soberano. Muitas vezes, enfrentamos tempestades interiores, momentos de ansiedade, insegurança e incerteza. Mas o Senhor vem ao nosso encontro com paz. Quando os discípulos o receberam no barco, imediatamente chegaram ao destino, mostrando que a presença de Cristo muda o curso da jornada. Assim, este sinal nos convida a confiar que Jesus caminha sobre aquilo que nos assusta e nos chama a descansar em sua voz. Ele continua dizendo: "Não temas, porque onde Ele está, há segurança, direção e esperança." Ao passar pelo caminho, Jesus encontrou um homem que era cego desde o nascimento, alguém que carregava uma condição vista por muitos como sem esperança. João 9, 1 a 7. Os discípulos perguntaram quem havia pecado para que ele nascesse assim, mas Jesus respondeu que aquela situação serviria para manifestar as obras de Deus. Então Cristo fez lodo com saliva, aplicou nos olhos do cego e ordenou: "Vai, lava-te no tanque de Siloé." João 9:7. O homem obedeceu, foi, lavou-se e voltou vendo. Esse milagre revela que Jesus não apenas tem poder para curar, mas também para trazer luz onde sempre houve escuridão. Ele mostra que nenhuma limitação é definitiva diante do Senhor e que Deus pode transformar histórias marcadas pela dor em testemunhos de sua glória. A cura do cego de nascença também aponta para uma verdade espiritual profunda. Cristo é a luz do mundo, capaz de abrir não somente os olhos físicos, mas também os olhos do coração. Muitos vivem enxergando, mas permanecem cegos espiritualmente, presos ao pecado, ao medo ou à incredulidade. Jesus, porém, oferece visão nova, direção e esperança. Este sinal nos convida a obedecer à voz de Cristo, mesmo quando não entendemos completamente o processo, confiando que Ele pode restaurar, iluminar e renovar nossa vida. Quando Jesus toca, a escuridão dá lugar à luz e o impossível se torna realidade. Este é o sétimo e último sinal registrado de forma especial no Evangelho de João: a ressurreição de Lázaro. João 11, 1 a 44.
Um milagre que revela, de maneira profunda e pastoral, que Jesus não apenas tem poder para curar, mas também autoridade absoluta sobre a morte. Quando Lázaro adoeceu gravemente, suas irmãs Marta e Maria enviaram um recado ao Senhor, confiando que ele poderia intervir. No entanto, Jesus demorou a chegar e Lázaro morreu. Aos olhos humanos, tudo parecia terminado, mas Cristo estava prestes a manifestar uma glória ainda maior. Ao chegar em Betânia, encontrou a casa tomada pelo luto e pela dor, e Marta disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim, Jesus respondeu com esperança eterna: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. O Senhor não ignorou o sofrimento. Ele chorou com os que choravam, mostrando que Deus se compadece da nossa dor. Então Jesus foi até o sepulcro e com autoridade divina ordenou: Lázaro, vem para fora. João 11:43. E aquele que estava morto saiu vivo diante de todos. Esse sinal nos ensina que nenhuma situação está além do alcance de Cristo. Ele transforma luto em esperança, desespero em vida e silêncio em testemunho. A ressurreição de Lázaro aponta para a promessa maior do Evangelho. Jesus veio ao mundo, venceu a morte e oferece vida nova a todos os que creem. Assim como chamou Lázaro para fora do túmulo, ele continua chamando corações para fora das trevas e da desesperança, conduzindo-nos à vida verdadeira em seu nome. Ao contemplarmos esses 7 sinais registrados no Evangelho de João, somos lembrados de que os milagres de Jesus não foram apenas atos extraordinários, mas revelações profundas da sua identidade e do seu amor. Cada sinal aponta para uma verdade eterna. Cristo é o Filho de Deus, o Salvador enviado para trazer vida, esperança e redenção. Ele transforma o que está vazio em abundância, cura o que parece impossível, acalma tempestades, ilumina a escuridão e até vence a própria morte. Esses milagres nos convidam a olhar além do extraordinário e enxergar o coração do Senhor, que se aproxima dos cansados, dos feridos e dos que perderam a esperança. Hoje o mesmo Jesus continua agindo. Talvez você esteja enfrentando uma luta silenciosa, uma dor prolongada ou uma situação que parece sem saída. Mas os sinais nos lembram que nenhuma impossibilidade é maior do que a voz de Cristo. Ele continua dizendo: não temas, levanta-te, crê somente. Que essas palavras fortaleçam sua fé e renovem sua confiança. Caminhe com Jesus, entregue a Ele suas necessidades e descanse, porque aquele que operou sinais ontem permanece vivo e presente hoje. E não se esqueça de comentar o que Deus falou ao seu coração, para que juntos possamos crescer na fé e para que essa palavra alcance ainda mais vidas. Ore comigo. Senhor Jesus, nós te adoramos por quem Tu és. Obrigado porque Tu és o Deus que age com poder e compaixão. Renova a nossa fé quando o medo e a dúvida nos cercarem. Traz cura, provisão e esperança ao coração de cada pessoa que ouviu esta mensagem. Ensina-nos a confiar na Tua palavra acima das circunstâncias. Levanta os cansados e fortalece os que estão abatidos. Que a nossa vida reflita a Tua glória, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado por estar conosco. Que Deus abençoe sua vida e fortaleça sua fé. Permaneça firme em Cristo, porque Ele continua sendo o Senhor dos milagres e o Salvador eterno. Te vejo no próximo vídeo.